Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui reunidos com o objetivo de adorar ao Senhor. Agradecemos a Deus porque Ele nos dá esta oportunidade. O Senhor nos dá esta oportunidade. Oportunidade de estarmos na Sua presença. Oportunidade de podermos estar na Sua casa. Poderíamos estar em 1000 outros lugares, mas aprove a Deus que nós estivéssemos na presença dEle. Está muita movimentação, tá? A gente tem que começar a acalmar o coração para poder ouvir a palavra do Senhor. Bem calmo, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema diante do juízo, o que fazer. Sempre diante de situações inesperadas, nos sentimos aflitos pelas decisões a serem tomadas. Quando algo é esperado, temos a possibilidade de nos prepararmos adequadamente. Recentemente vi um filme de uma cidade que estava aguardando um grande furacão. E aquelas pessoas elas começaram a fazer uma série de preparativos, porque o objetivo delas era minimizar os prejuízos. A pergunta que nos fica é por que diante de tantos alertas que Deus nos faz através da Sua palavra, nós continuamos andando no caminho que leva à destruição. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas nós temos que começar a atentar para as coisas que nos são ensinadas, para aquilo que nós falamos, para aquilo que nós ouvimos. Cada vez mais, deixar vir as minhas criancinhas, que é delas é o reino de Deus. Amém. Tá? Por que nós continuamos reagindo de uma maneira negativa ao que o Senhor nos exorta? Espero que você assista a dominical que hoje houve. Tá? Eu gostei bastante, falou bastante ao meu coração. Independente do que você estava fazendo ou do que vocês não estavam fazendo, dedique-se em não perder esse ensinamento. Os versículos ficaram da semana passada em 2 Pedro 3, versos 11 e 12, que diz: se todo esse mundo está fadado a se desfazer, qual não deve ser a santidade do vosso viver e da vossa piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, quando o céu se desfará em fogo e os elementos se desfarão abrasados? Pedro fala sobre a insensatez de não fazer nada, ou pior, achar que Deus ele vai se moldar a você. Achar que Deus ele vai moldar a palavra dele à sua vontade ou ao seu estilo de vida. Deus não vai fazer isso. Lembro de uma postagem que eu vi, um pequeno vídeo na internet, e mostrava um navio americano, um porta-aviões americano, com toda a sua soberba, e ele mandou uma mensagem pelo rádio para uma pessoa, e falava assim: aqui é o porta-aviões USS não sei das quantas, eu sou o almirante tal, e eu quero dizer que você está no curso do nosso navio. E o cara falou assim: olha, infelizmente nós não podemos nos mover, e quem vai ter que mudar o curso é vocês. E aquele diálogo continuou e falou assim: olha, nós estamos vindo com o nosso poderio bélico e nós vamos passar onde nós estamos falando que vamos passar. E aquela pessoa muito calmamente falava assim: por favor, desviar o seu curso. E aquele homem, aquele almirante, ele começou a ficar cada vez mais exaltado, cada vez mais nervoso, até que ele falou assim: aqui é o farol de tal lugar, você está falando com um farol que está numa ilha. Se você não mudar o seu curso, você vai bater nas pedras. E aquele homem falou: eu vou alterar o curso e vou sair desse caminho de destruição. Só há 2 cenários possíveis na sua vida, não há outro. Calma, fica calmo, tá? Fica calmo. Só há 2 cenários possíveis em nossa história: ou glorificamos a Deus na vida eterna, comunhão com Ele, ou vamos glorificá-lo da mesma maneira, só que no inferno. O farol, que é Deus, ele não vai sair do lugar.
A palavra dele não vai se mudar, não vai se alterar. Por isso, ou você muda o curso da sua vida, ou você vai colidir contra ele. Não tente o seu Deus. Não tente achar que você é mais forte do que ele. E muitas vezes nós temos entrado em quedas de braço com Deus que são fadadas ao fracasso. Na verdade, todas as nossas quedas de braço com Deus, elas são fadadas ao fracasso. A palavra de hoje tem como título: em que estado ele vai me achar? O dia do Senhor vem. O dia do Senhor está chegando. Ele vai te encontrar como? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 3, mais uma vez. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 11 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Verso 10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e expressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria, ao que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome, Pai. Louvamos, Pai querido, Senhor, pela leitura da tua santa e bendita palavra. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos dê foco na tua palavra, que o Senhor, Pai querido, nos traga um recado santo ao nosso coração. E eu peço, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, também mantenha a minha mente no teu altar, no teu trono, para falar, Pai querido, as palavras que o Senhor quer que eu fale. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Em que estado ele nos achará? A igreja cristã, ela não está bem. A igreja cristã, ela está andando por caminhos perigosos. Caminhos que não levam a Deus. Caminhos que levam a lugares muito longínquos do Senhor. A palavra não tem sido pregada. Os louvores e a adoração não têm chegado ao altar do Senhor. No livro de Ezequiel, Deus fala através do profeta que ele olha para as festas de lua nova, o ajuntamento das pessoas, e ele diz que ele tem vontade de vomitar. E essa ânsia de vômito de Deus é porque a igreja está morta. As pessoas elas não sabem no que crer. As pessoas não sabem que caminho seguir. E mesmo numa situação como essa, as pessoas continuam priorizando outras coisas. Hoje de manhã foi um retrato disso. Estávamos em poucos aqui na igreja. Entenda que eu não estou aqui para julgar se você veio ou se você não veio, por que você veio ou por que você não veio. Não é o meu papel. Eu estou dizendo para você que as suas prioridades têm sido outras.
Falava hoje pela manhã, uma das coisas mais fortes que nós falamos é que você só consegue se atrasar ou chegar ou faltar à casa do Senhor por um motivo. Você ainda não entendeu a prioridade do Evangelho. Talvez você não entenda que o tempo está se acabando e que um dia, como um relâmpago que corta do ocidente para o oriente, o Senhor ele vai vir. E aqueles que são deles vão subir. E aqueles que não são deles vão ficar com as suas ocupações, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com as suas flores para vender, com os seus caminhões para descarregar, com os seus sermões para preparar. Tudo isso são coisas que são lícitas, mas que será que elas são tão importantes ao ponto de nos afastar do nosso Deus? Em que estado ele vai te encontrar? Se ele voltasse hoje, você iria ou você ficaria? Não é algo que pode ser remediado, não pode ser alterado, mas é uma decisão que vai acontecer pontualmente em um tempo da história. Hoje, nossa irmã Edilene, que tem faltado já há algum tempo, oramos para que ela retorne. O irmão dela faleceu, se sentiu mal ontem, não quis ir para o médico, porque era aniversário da sua esposa, passou o pior hoje, morreu, acabou, não há mais nada a ser feito. Enquanto eu estava lá, tocou o telefone, uma tia minha lá de Minas Gerais, uma senhora, a última irmã do meu pai, faleceu. Apesar de eu estar falando de pessoas com mais idade, essas coisas elas também acometem as nossas vidas como mais novos. Eu com 55, talvez você com 40, você com 30, 15, 1, 2. A morte, ela não escolhe pessoas. E a pergunta que eu faço é, em que estado Deus ele vai te encontrar? O primeiro versículo que nós vamos meditar de 2 é 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, que diz: segundo a sua promessa, esperamos um céu novo e uma terra nova, onde habitará a justiça. Nessa terra que nós habitamos hoje não há justiça. Você não vai ser reconhecido por nada. As suas ações elas vão ser desprezadas. Mas haverá um céu novo e uma terra nova, onde habitará a justiça. E esse versículo ele fala basicamente de 3 coisas. Primeiro ele fala de uma promessa. Os cristãos, eles não precisam temer quando ficam sabendo que o fogo destruirá a criação de Deus. Você não precisa temer. Vivendo em comunhão com Deus, eu e você pertencemos a Ele. Nós somos propriedade exclusiva dele. Sacerdócio real, povo santo, nação escolhida dele. E Ele nos mantém em segurança. Além disso, tem a promessa dele que nos serve de garantia. Qual promessa é essa? Nas 3 ocasiões em que a palavra promessa aparece nesse texto, em 2 Pedro capítulo 3, verso 4, 9, 13, Pedro sempre coloca o termo no contexto do dia do Senhor, o dia do juízo. A promessa dele é para aquele dia. Naquele dia as coisas vão acontecer, mas você está ileso. A promessa é que no dia, em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele fala que criou Deus os céus e a terra. Mas no fim dos tempos haverá uma nova terra e um novo céu. Que é algo que aparece lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, abre por gentileza. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 1. João ele escreve: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Que primeiro céu e primeira terra já passaram? Aquela terra e céu que foram criados em Gênesis capítulo 1, verso 1. Além da promessa, ele fala de renovação. Pedro escreve que nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. E ele toma emprestada palavras da profecia de Isaías. Abre aí Isaías capítulo 65. Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17 diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías, que escreveu 600 anos antes da vinda de Cristo, em 2.000, 3.000 anos, a gente não sabe quando que ele vai voltar, sobre esse novo céu e nova terra, ele já está falando que as pessoas se prepararem, porque em um dia, em um momento, você vai ser confrontado, você vai estar diante do autor da vida, e nenhuma justificativa que você venha dar vai ser plausível na sua presença. Nós não vamos ter como nos isentar daquele juízo. Pedro enfatiza o adjetivo novo, novo céu, nova terra, em sua escolha das palavras, e assim ensina que essa criação ela surge a partir de uma criação antiga. Quando ele fala que é um novo céu e uma nova terra, ele está falando que esse novo, ele nasceu de algo que era antigo. Quando nós falamos do dilúvio, o dilúvio veio destruindo tudo, e a partir do dilúvio se apareceu uma nova terra. Agora não só a terra vai ser consumida pela água, mas vai ser consumida pelo fogo, além da terra, também os céus. Que céus é esse? Será que é a habitação do santo de Deus? Não. Nós estamos falando dos céus. Quando nós pensamos na palavra céus, a palavra céus ela tem a ver com o cosmos. As pessoas elas estão tão preocupadas em mandar sonda para Marte. Marte vai ser consumido. As pessoas estão preocupadas em fincar a bandeira na Lua. A Lua vai ser consumida. E a nossa mente não consegue imaginar como que isso vai acontecer, mas a palavra de Deus diz que os céus vão ser consumidos pelo fogo. Essa habitação nova, ela não precisa de renovação. A habitação do Senhor, ela continua sem a mácula do pecado. Nós temos uma promessa que vai haver uma renovação para que seja criado para eu e você um novo lar. Jesus Cristo, numa das últimas palavras que ele falou, ele disse: eis que eu vou preparar-vos morada. Se não fosse verdade, não vos teria dito. Ele está preparando uma nova morada para nós, um novo lar. Por causa do pecado, toda a criação de Deus tem gemido. Romanos 8:22 diz que a natureza, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você. A natureza está gemendo, porque você continua insistindo em viver o seu próprio caminho. Você continua achando que as coisas do seu dia a dia, elas são mais urgentes do que a importância da palavra de Deus. E você continua fazendo a natureza gemer. Você poderia se associar ao Greenpeace e ir lá defender os golfinhos, defender as baleias, poderia ir lá catar o lixo lá na Praia do Forte, onde tem as tartarugas, mas a natureza vai continuar gemendo enquanto você não se posicionar como filho de Deus. A criação aguarda ansiosamente um dia em que ela será liberta das amarras do pecado para compartilhar da glória dos filhos de Deus. No novo céu e na nova terra, Deus lança fora o pecado e assim liberta não só o ser humano da escravidão, mas também a condição da natureza. Pedro chama essa nova criação de lar de justiça. O apóstolo personifica o termo justiça e diz que ela tem residência permanente no novo céu e na nova terra. Uma característica do novo céu e nova terra: justiça. Justiça de Deus. 2 Pedro 3,14 diz: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforçai-vos por seres achados por Ele em paz, puros e irrepreensíveis. Hoje pela manhã estávamos meditando nas Escrituras e a Melissa falou: pô, mas é tão difícil a gente abandonar o nosso egocentrismo, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo. E realmente é, mas não é uma opção para aqueles que são filhos de Deus. Ele vem falando: por essa razão, amados, esperando estas coisas,
esforçai-vos, se dedica, estabelece metas. Eu vou fazer isso, eu vou agir desta maneira, e nada vai me impedir. E você se esforça para você ser achados por Ele em paz, puros e irreconhecíveis. Primeiro nós temos um motivo, porque somente a justiça que sobrevirá no novo céu e na nova terra. É imperativo que os cristãos que viverão depois do dia do Senhor a tenham operando nos seus corações agora. Você tem que mudar o seu jeito de agir hoje. Seu jeito de falar, seu jeito de pensar. Você tem que conformar sua mente à palavra de Deus. Não há tempo. Tudo pode acontecer. Pode ser que no fim da noite, qualquer um de nós recebamos uma ligação: fulano morreu. Como que você vai ser encontrado diante do Senhor? Pode tocar trombeta e você subir para a glória, mas você também pode falecer. Como que você vai ser encontrado? É imperativo que os cristãos que viverão depois do dia do Senhor a tenham operando a justiça de Deus em seus corações. A esperança deve produzir a vida de santidade. Se você não busca uma vida de santidade, porque você não acredita na segunda vinda de Cristo. Porque se você pensa ou tem esperança que isso vai acontecer, não é possível que você continue vivendo da mesma maneira. Não há essa possibilidade. Se você acredita realmente que uma coisa te faz mal e você a consome porque você não acredita naquilo. Tenho ido no mercado com a minha esposa e tenho encontrado lá as embalagenzinhas lá, em especial acho que da Sadia e outras lá, com um pezinho de transgênico, alimentos modificados. Eu olho para aquilo e jogo longe. Eu digo que aquilo faz mal. Se você não entendeu, você vai continuar comendo e consumindo aquilo. As doenças elas vão se propagar, as coisas vão começar a acontecer no seu organismo e você vai ficar doente e vai morrer. Se você entender, você para de fazer. Se você entender, você para de beber exageradamente. Se você entender, você para de fumar. Você para de falar palavrão. Você para de agir de uma maneira que não agrada ao Senhor. Você começa a olhar para a casa do Senhor como algo onde eu tenho que estar. Gosto bastante daqueles filmes de vampiro, em que o único local que as pessoas elas têm liberdade é na igreja. É claro que é um simbolismo místico, mas o único local que você tem de guarita é debaixo das asas do Senhor. Não entre em outro lugar. Quando eu falo de igreja, eu falo como um símbolo. Não é esse local, é debaixo da vontade do Senhor. Esse era o elo entre crença e comportamento. No que você crê? O teu comportamento espelha isso. Se você diz que crê em Deus e você não age como Ele fala que para você agir, você não crê em Deus. E é aquele exercício que eu faço que as pessoas falam para elas fazerem, e as pessoas ficam chocadas em que eu falo assim: fala que você odeia a Deus. Que isso, pastor? Eu amo a Deus. Não ama nada. Se você amasse, você seguiria os seus mandamentos. Quando nós não seguimos os mandamentos do Senhor, nós estamos literalmente falando para Ele que nós odiamos Ele. E essa é a raiz do nosso coração. Essa é a pecaminosidade do nosso ser. Esse era o elo entre crença e comportamento que os falsos mestres tinham rompido. Mas será que as pessoas, quando olharem para você, elas vão ver crentes? Ou vão ver homens e mulheres do mundo? Suas esperanças dos velhos mestres, dos falsos mestres, estavam presas à terra e as suas vidas eram imorais. Como pastor carinhoso, Pedro se dirige aos seus leitores com o termo amados. Ele faz isso 3 vezes. 2 Pedro capítulo 3, verso 1, 18 e 17. Ele chama aqueles homens de amados, queridos. 3 vezes novamente Pedro usa o verbo esperar, versos 12, 13 e 14. Ele sabe que os cristãos verdadeiros vivem pela esperança, especialmente no que diz respeito à volta do Senhor. Por isso, inevitavelmente, você é atraído. Se você não acredita na segunda vinda do Senhor, você vai continuar achando que a tua vida é isso aí que você está vivendo.
não dando valia, e eu chamo as pessoas para a oração de quarta-feira e continuam não vindo, essa quarta-feira foi um perdido geral, entendeu? Ninguém teve tempo, todo mundo estava ocupado. Ninguém estava. Mas quando a coisa pega, aí você arranja um tempo para ajoelhar perante o Senhor. Que interessante, né? E você acha que isso é cristianismo? Você gosta quando alguém vem a você apenas quando precisa de algo? Você gosta disso? Quando uma pessoa ela vem a você apenas quando está precisando de um favor seu. A pessoa ela some. Depois de um ano ela vem para você para pedir algo. Você gosta disso? É assim que você tem agido com o Senhor. É assim que a igreja brasileira tem agido com o Senhor. Só vai a Ele para pedir coisas. Só vai a Ele para pedir a bênção. Só vai a Ele para receber benefícios. Isso não é cristianismo. Ele fala de motivo e ele fala de trabalho. Pedro volta a atenção dos leitores para Jesus e assim os exorta, dizendo: esforçai-vos para seres achados por Ele em paz, puros e irreconhecíveis. Não é fácil. Volto com a Menícia de manhã. Não é fácil você abandonar você como centro da sua vida. Não é fácil você priorizar o próximo. Não é fácil você largar o Netflix e sentar para meditar nas Escrituras. Não é fácil você abandonar uma atividade mundana para colocar um louvor. Não é fácil. Mas o apóstolo Pedro está falando: amados, esforçai-vos. Esforçai-vos. Observe que Pedro gosta dessa expressão fazer esforço. Ele usa em 2 Pedro capítulo 1, verso 10 e 15. E essa palavra enfatiza responsabilidade. Deus ele é soberano, mas você tem responsabilidade. O Senhor ele me abençoa com os recursos financeiros, mas eu tenho responsabilidade de gerenciar isso, não para mim, mas para o reino de Deus. Responsabilidade. As igrejas cristãs não gostam que se fale de responsabilidade, porque responsabilidade dá trabalho. É mais fácil chamar você aqui na frente e falar assim: vou orar por você, vou ungir a sua testa. Aí você fica todo feliz. Olha, eu fui ungido pelo Senhor. Não tem problema nenhum com unção. O problema é o que você vai fazer com ela. Você não vai fazer nada? Você acha que está resolvido ali com a oração do pastor, ou do líder, ou de quem quer que seja? A responsabilidade cristã, ela sempre fez parte do cristianismo. Filipenses 2,12 diz sobre a condição da responsabilidade cristã. O que há de mais importante na parousia, ou segunda volta de Cristo? Parousia é um termo grego que fala sobre a segunda volta de Cristo. O que é de mais importante na parousia é que o próprio Jesus voltará. Não vai ser um anjo, não vai ser um profeta, vai ser o próprio Jesus Cristo, é o homem Cristo que nos confrontará. Aquele que era o leão da tribo de Judá, ou melhor, aquele que era o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. E ele vai te confrontar. Ele vai te olhar nos olhos. Aquela figura de Apocalipse, ela é aterradora. Você está perante aquele homem que tem os cabelos brancos como a neve, na sua boca uma espada afiada, seus olhos como chamas de fogo. Ele vai olhar para você e vai confrontar você. Vai me confrontar, vai nos confrontar. Ele, Jesus, é o padrão da vida humana, mediante o qual seremos julgados. O relacionamento com Jesus Cristo é tanto a parte inicial quanto a parte final da peregrinação do homem. Você começa uma jornada com Cristo e você vai acabar essa mesma jornada diante do Senhor. Em que estado Ele vai te achar? Você vai tentar aplicar e apresentar a Ele desculpas? Estava com sono, estava cansado, tinha coisas a fazer. Em que estado Ele vai te encontrar? Essa pergunta é uma pergunta muito profunda para o cristão fazer a si mesmo. Quer tenha ele em vista o primeiro plano, que é a morte, ou, quem sabe, o arrebatamento final. E ele fala sobre o motivo, ele fala sobre o nosso trabalho, e ele fala muito sobre o estado. De que forma o cristão vive na justiça?
Porque nós temos que viver a justiça já aqui na terra, nos esforçando para sermos diferentes do mundo, diferentes do que as pessoas pensam e como elas agem. Pedro diz que os crentes devem ser achados puros e irrepreensíveis. Alguém pode levantar um dedo contra você? Alguém pode falar que você está devendo algo? Alguém pode falar que você está agindo de uma maneira indevida com filhos, com pais? Alguém pode exortar você em relação a alguma coisa? Se sim, você não é uma pessoa que está sendo irrepreensível. E isso é uma luta diária. É uma luta em que você tem que continuamente identificar na sua vida as deformidades do seu caráter diante de Cristo e mudar. Não é eu que vou mudar a sua vida. O meu falar pode ser uma coisa que entra no ouvido e sai pelo outro. Quantas e quantas igrejas em que as pessoas estão ouvindo uma palavra como essa e saem para a balada, o ministro do louvor sai com a menina do canto, vai para o motel, os caras vão fumar droga. Esse é o cristianismo que a nossa igreja está apresentando. Os nossos exemplos cada vez estão mais difíceis de encontrar. Nós não encontramos casais irrepreensíveis. Nós não encontramos pessoas irrepreensíveis. Isso pode ser de qualquer idade. Nós temos que ser uma pessoa neste mundo que faz a diferença. Por isso que ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas você tem sido sal? Ou o seu sal é sem graça? Quando você pega uma comida sem graça, insossa, você tem que pôr sal, a menos que tenha problema de coerção. E quando você entra num ambiente, a primeira coisa que você faz é ligar a luz. Você tem sido luz. Isso significa que o crente deve seguir o exemplo de Jesus, que era sem defeito e sem mácula. Ou seja, os cristãos são exatamente o oposto dos falsos mestres, que, segundo Pedro, capítulo 2, verso 13, diz que eles eram nódoas e deformidades. Os cristãos, por outro lado, devem fazer a oração de Paulo para que sejam confirmados em santidade, isentos de culpa na presença de Deus quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Primeira Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa da presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Judas 24. Judas 24. Antes de Apocalipse, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e por vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nós temos que ser encontrados puros, santos e irrepreensíveis. Ele fala de motivo, ele fala de trabalho, ele fala do nosso estado diante do Senhor, e ele fala de paz. A conclusão desse versículo é: façam todo o esforço para serem encontrados em paz com Jesus. Quando você está na rua e você é abordado por uma polícia, tomara que você esteja com tudo em ordem, para que você seja encontrado em paz diante dos policiais. Quando a Receita Federal faz o pente fino lá, espero que você esteja em
ordem, em paz com os documentos, porque senão a Receita Federal vai em cima de você. E a palavra de Deus também diz que nós temos que ser encontrados perante o Senhor em paz. O cristão sabe que por meio de Jesus ele foi justificado. A justiça foi cumprida através da minha vida? Não, através da vida dele. Através da vida dele eu sou justificado. Quando o cristão vive à luz da palavra de Deus e tem comunhão com o Pai e o Filho, ele está em paz com o seu Criador e Redentor. Ele confessa o seu pecado, recebe a remissão dos seus pecados, é purificado de toda injustiça. 1 João 2,19. Quando você diz sim a Cristo, algo muda, ou deveria mudar. Quando você é batizado, quando você confessa o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida, tem que mudar alguma coisa. Mas não pode mudar alguma coisa e parar. A vida cristã não é uma vida de você andar um pouco e parar, você tem que estar sempre em movimento. Por isso que a palavra de Deus fala de nós como sendo nômades. Nós não temos uma morada aqui na terra. Nós andamos como nômades, aguardando a vinda do nosso Senhor. Você não pode parar. Você tem que estar sempre crescendo, tem que estar sempre conhecendo coisas novas, princípios bíblicos, saber discernir entre o que é certo e o que é errado. Ontem a minha filha foi convidada numa igreja e eu liguei para ela, mandei uma mensagem e falei assim: tenha discernimento do que você vai ouvir. E eu confesso que eu fiquei preocupado com ela. Falei assim: se ela ouvir uma coisa que a agrada, o seu coração pecaminoso vai fazer com que ela seja atraída por isso. E eu fiquei orando. E falei com a minha esposa assim: você tinha que ter falado. E ela ficou brava comigo. Eu falei assim: nós temos que zelar pelos nossos. Sim, a minha filha vai fazer 17 anos na terça-feira. Você tem que ligar para ela, falar parabéns, tá? Vou colocar a fotinha e tudo mais. Ligue! Ela estuda de manhã. A partir das 13 horas ela está em casa. Não tem aula à tarde. É algo que eu bati na tecla de manhã, gente. Você, como não ouviu, você vai ser novo. Vamos parar com esse negócio de mandar fotinho, desenho na internet, gente. Liga para as pessoas. Lembra da música lá não sei se era do Leonardo? Liga para mim. Não liga. Liga! Pega o seu telefone, a gente não paga. Antigamente você pagava, era caro, entendeu? Você pagar, entendeu? Uma ligação de telefone. Hoje o plano é ilimitado, você pode ligar à vontade. Liga, abençoe as pessoas. Terça-feira. Terça-feira. Quando o cristão vive, Júlia, quando o cristão vive à luz da palavra de Deus e tem comunhão com o Pai e o Filho, ele está em paz com o seu Criador e Redentor. Ele confessa seu pecado, recebe a remissão e é purificado em toda justiça. Além disso, mais uma qualidade que a expectativa da volta de Cristo deve trazer: um profundo senso de paz aos cristãos, por mais difíceis que sejam suas circunstâncias presentes atuais. E eu acompanho a vida de vocês, eu vejo que muitos passam por lutas difíceis. Filipenses 4:7. Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Independente da luta, independente se o mundo está acabando, se a guerra nuclear está sendo deflagrada, o Senhor fala que com o Senhor nós saltamos muralhas. Glória a Deus. Aí você gosta, né? Hein? Aí gosta. Mas nós temos que nos esforçar para isso, para viver com essa comunhão. Porque senão o que acontece? Apesar disso ser uma verdade, que você falar glória a Deus mesmo, se você não entende isso, o que vai acontecer é que você não confia e toma um caminho diferente. Não que a vontade dele vai deixar de se cumprir, mas da mesma maneira que nós lemos no texto de 1 Pedro capítulo 3 da semana passada, que nós temos a condição de adiantar a volta desse dia através da pregação do Evangelho, nós também podemos retardar. Olha que responsabilidade.
quando você deixa de falar do amor de Deus para as pessoas não ouvem o Evangelho, não confessam Cristo como Senhor e Salvador, simplesmente porque você não se posiciona. Ali, eu li certa vez que uma mulher africana estava dizendo que na África do Sul ela poderia enfrentar toda humilhação, a qual a cor dela diariamente a tornava passível, sem rancor nem amargura, porque ela sabia que Jesus voltaria um dia, e então tais injustiças seriam corrigidas até a volta de Cristo. Você vai continuar sofrendo, independente da igreja onde você vai, independente do que você ouça, você vai continuar no processo de sofrimento, porque a vida do cristão nessa terra é uma vida que se assemelha à vida do nosso Mestre. Mas nós temos a certeza da paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Qual é a certeza que nós temos? A certeza, primeiro, é que o pecado maculou o mundo de Deus. Só que esse pecado ele não vai ter a última palavra. Ele não vai vencer. Você não vai estar entre os times dos derrotados, desde que você entenda o que você tem que fazer antes, desde que você busque essa comunhão antes. No mundo renovado, as devastações da queda serão consertadas pela glória da restauração. O paraíso perdido se tornará o paraíso restaurado, e a vontade de Deus finalmente será feita igualmente na terra como no céu. Aquilo que Deus tinha programado lá no Jardim do Éden vai passar a ser uma verdade novamente. Mas você vai estar apto para estar nesse jardim? Em que estado você está hoje? Quando você pensa em você, sim, você tem que ver muita coisa ser feita, mas você já avançou um pouco? Você continua lá no zero. Ou você avançou e parou? Muitas pessoas elas avançam e param, acham que é suficiente. Eu olho para a vida do fulano, olho para a vida do beltrano, do ciclano e falo assim: eu estou muito melhor que ele, então eu vou parar. Os dois vão para o inferno. Os dois vão para o inferno. Pedro não sabia, melhor do que os profetas do Antigo Testamento, de que maneira essa destruição, ou esse novo céu e nova terra iriam acontecer. E nem nós sabemos mais sobre esse assunto hoje. Você pode se dedicar a estudar as Escrituras, você não vai saber como isso vai acontecer, porque vai ser um fato novo que nunca aconteceu. Quando Ezequiel ele se deparou com os querubins, ele não sabia dizer como era aquilo. Ele falava de seres alados com asas, 6 asas, cobria rosto, cobria pé, voava, e tinha uma roda aqui assim, uma roda aqui assado, e os olhos assim. Ele fala, você fica olhando para aquilo e você fala: hã? Não tem como você descrever o que vai acontecer e como vai acontecer, mas vai acontecer. E você tem 2 opções: ou você vai estar entre as ovelhas ou os bodes, ou você vai estar na glória com o Senhor, ou na glória no inferno com o Senhor. São 2 situações distintas, não há meio termo, não há mudança depois. A mudança que tem que acontecer é hoje. Você tem que se convencer do que a palavra de Deus diz, não do que eu falo, mas do que a palavra de Deus diz e mudar o seu coração. Não temos qualquer maneira de conceber como será o corpo da ressurreição ou o universo restaurado, mas todo o mal será destruído, e as nações dos salvos nenhum desejo terão, senão fazer a vontade do Pai Celestial e ver em sua presença. Mas se você já não tem isso hoje, eu acho que você está perdendo tempo. Entenda que nós vamos viver a eternidade na presença do Deus Altíssimo, glorificando, exaltando e bendizendo o nome dEle. E mesmo que ofereçam para a gente qualquer outra coisa, eu quero estar na presença do Senhor. Hoje de manhã, chamei a atenção do Rafael, ele desceu com os negócios do café da manhã. Obrigado mais uma vez pelo André e pela Vânia nos abençoarem. Você também tem que trazer alguma coisa, tá? Não é só eles que tem que alimentar, não. Ah, não tenho dinheiro, pastor. Compra um pão de sal. Quanto custa um pão de sal? 70 centavos.
50 centavos? 70 centavos. Um pão de sal. Não fica com vergonha, não. É o que eu posso contribuir. Eu vou trazer um pão de sal. É suficiente. Mas nós temos que ajudar para que a gente possa ter um tempo de comunhão lá embaixo. Tá? Com alegria. Qualquer coisa que for oferecido para as pessoas nos céus, as pessoas vão falar, não quero. Mas você tem que começar a fazer essa prática hoje. Eu não estou dizendo para você não ter vida, não ter alegria, não se divertir, não ir para o parque, não ter festa. Não estou falando nada disso. Nada disso. Eu estou dizendo para você que dedique uma porção do seu tempo diário ao Senhor. Se é 10 minutos, 10 minutos para o Senhor. 5 minutos. Nesses 5 minutos, das 9 às 9h05, eu desligo meu celular, vou me ajoelhar perante a minha cama ou em qualquer lugar e eu vou conversar com Deus. Será que você tem 5 minutos no seu dia? 5. Não é 5 horas, 5 minutos. O que vai acontecer com essa prática é que o Senhor ele vai começar a inundar o seu coração de tal maneira que quando você vê esses 5 minutos, eles se transformarem em 1 hora. Pastor, mas e o meu trabalho? E a minha loja? Como é que vai acontecer isso? Não é uma preocupação que você tem que ter. Quando ele confronta Maria e Marta, quando confronta Marta, ele fala assim, Marta, Marta, você fica de um lugar para outro desesperado e não resolve nada. Nós ficamos nos nossos afazeres diários, naquele desespero, eu tenho que fazer mais uma coisa, eu tenho que dar mais uma aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Interessante esse tipo de coisa, sabe? Porque um pastor lá da faculdade falou assim, olha, você vai dar uma aula assim, assim, assado em novembro. E aquilo começou a me incomodar. Poxa, eu vou dar uma aula que eu vou ganhar dinheiro. Mas aquilo começou a me incomodar. Não, agora não. Agora não, daqui a pouco. Tá? Daqui a pouquinho eu pego água para você, tudo bem? Só um pouquinho. Tudo bem? E aquilo começou a me incomodar. E aí eu falei para ele falou assim, olha, você vai ter que dar aula 8 dias, vai ser quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta, quinta, sexta. E depois você tem que gravar mais 2 horas de aula. E eu pensei assim, será que vale a pena? Porque sexta-feira é o dia de comunhão com a minha esposa. Em que eu tenho saído nas sextas-feiras com ela, e a gente tem namorado, temos andado de mão dada. Será que vale a pena esse recurso? E eu cheguei à conclusão que não vale a pena. E aí eu fiquei incomodado com isso, e amanhã eu vou falar para eles, olha, apesar de você ter me concedido esse trabalho, apesar de eu precisar desse recurso, eu vou optar pela minha família. É algo que eu falei com a Esther essa semana. Nós temos que priorizar as coisas que são mais importantes. Se Deus não é importante para a sua vida, você não vai para a glória, você vai ficar. Pastor, como viver isso? O justo viverá pela fé. Fé de que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Antes que o pensamento saia da nossa mente e chegue na nossa boca, Ele já sabe. Em que Ele nunca, que Ele fala, Deus fala que Ele nunca permitiu que um justo mendigasse pão. Trabalhe, estude, se dedique, se esforce, mas tenha tempo com Deus. Amém, queridos? Espero que no dia do Senhor você seja encontrado como um servo em que o Senhor se agrada. Espero realmente, espero viver a eternidade com você. E a gente poder se lembrar desse dia de agosto em que nós falamos essa palavra e que você virou a chave e falou assim, eu vou morrer. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Agradecemos pelo Teu amor e a Tua graça, Pai. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos deixe à mercê dos nossos próprios pensamentos, que o Senhor não nos deixe, Pai querido, à mercê dos nossos próprios planos, mas que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.